Oi, pessoal. Oi, Nelly. Tá me ouvindo bem? Sim? Aí, que legal. O pessoal chegando aqui. Enquanto isso, a gente vai ouvir um Titãs. Pra dizer adeus, mas não é pra dizer adeus, não. É pra ficar aqui. Daqui a pouquinho, o professor Edemar Zimmermann, o expert do mercado imobiliário, consultor, pessoa sensacional, que chega aqui pra gente para falar sobre angariação de imóveis, angariação prospectiva com foco em resultados. Olha que sensacional, no momento que o mercado está aquecido, graças a Deus, no momento em que a gente está precisando de estoque de imóveis, a gente está angariando bastante coisa. Eu sempre falo a gente, né? Todos sabem que eu não sou corretora de imóveis, mas de tanto trabalhar com vocês, eu já me sinto como tal, por osmose, né? Boa noite, Jamile. Boa noite, Wellington. Eunice, querida, tudo certo? Mandando bem lá na Tantos? Isabela Arias. Olá, Isabela. Quem mais? O Hélio, lá da JLA Imóveis. Como é que você tá, Hélio? Vamos aguardar aqui os nossos convidados. Isabelle aí, obrigado. Eu vou colocar um título aqui para nossa live aqui para ficar fixo. E essa é a Sofia. A Sofia, ela participa da live junto com a gente, né? Vocês já conhecem ela. Vamos lá. Juliane, olha o pessoal da imobiliária, Casa da Locação de Maringá. Que joia, adorei, hein? Vão colocando aqui de onde vocês são pra gente mandar abraço. Vamos lá. Angariação prospectiva. Tudo bem, né, Eunice? Graças a Deus. Vamos colocar aqui enquanto o pessoal vai chegando. O professor Edemar Zimmermann tá aqui também. Marinelli Imobiliária, o time aqui, é mesmo? De onde é Marinelli? Conta pra nós. Jarba Santos, Anderson, Thaís. Legal, presidente da Rede Bi, Daniel, também por aqui, né? Proprietário e diretor da Burgman Imóveis. Obrigada aí pelo carinho, tá? Vamos lá, publicando aqui. Eu vou publicar o meu comentário e vou fixar pra gente deixar fixo aqui. E aí quem entrar vai saber qual é o assunto. Daqui a pouquinho a gente chama o nosso professor aqui para conversar com a gente. E dizer a vocês, né? Toda quinta a gente está aqui. Quinta-feira passada a gente não veio, porque era uma semana de feriado, uma semana de carnaval, uma semana bem cheia de não vou dizer festas, porque todo mundo espero que tenha ficado em casa, né? Mas sim, uma semana um pouquinho diferente aí, com alguns feriados no meio da semana, então a gente também fez um feriadinho na semana passada. Mas hoje a gente está de volta aqui. Sérgio Vendramin, também a Deise também está aqui. Legal, cadê quem mais? Deixa eu falar aqui. Imobiliária Time. Que legal, gostei do nome. Falar mais pra gente aqui. As imobiliárias presentes, corretores, associações, podem se apresentar aqui, a gente vai mandar abraço, falar um pouquinho do trabalho de vocês. E a gente sabe que a angariação é o coração, né? É o começo de tudo. E uma boa venda, uma boa alocação, um bom negócio começa na angariação, né? E quem é aí corretor raiz, né, sabe muito bem que a angariação está ligada aí gastar uma sola de sapato, gastar muito cartão, fazer muito contato. Eu acredito que isso continua fazendo parte, né? Mas também é interessante que a gente use a tecnologia a nosso favor e algumas técnicas. E quem vai falar sobre isso pra gente é o Edemar daqui a pouquinho, tá? Então, quanto mais a gente conseguir
fazer o nosso trabalho com eficiência, né, com velocidade, maior e melhor será o resultado. Sheila, da Regente Imóveis, lá de Floripa. Ai, que gostoso! Floripa, adoro o pessoal lá de Florianópolis também. Regente, uma imobiliária muito legal. Sheila, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Quem mais? Professor Edemar, vamos entrar com o seu perfil, Edemar Zimmermann, é isso? Carlos Biava, oi Carlos, tudo bem? Ai, que legal, vamos lá então. Como é que é, Daniel? Quem angaria mantém a prateleira cheia, exatamente, né? E aquela história, quando você vai numa loja, né, quando você vai comprar quando o seu cliente, né, imagine, que se coloca no lugar do cliente, ele vai buscar um imóvel para alocar, um imóvel para compra ou alguma coisa nesse sentido, evidentemente que ele quer opções. E nós precisamos ter opções, né? Aqui, voltamos? Voltamos. Legal. Voltamos? Ah, voltamos. Olá, Ilso. Que satisfação. Como vai, Ilso? JBA Imóveis. A JBA que com várias lojas aqui em Curitiba, né? Também tem expertise, com certeza, aí na angariação. Vai contribuir bastante com a gente aqui na live, né? Que legal. Deise Imóveis, olá! Li Mota, olá, como é que vai você? Tudo certo? A Lígia, né? A Lígia que esteve com a gente na última live, ela tem uma plataforma chamada Permuta Web, só para imóveis de permuta. Não é fantástico? Eu adoro as boas ideias, né? Gosto muito, muito, muito. E a gente vai ter hoje o professor Edemar, já quero lembrar aqui, já estou chamando ele. Na próxima quinta-feira, nós teremos a doutora Natália Broto para falar com a gente. Ela que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E o mercado imobiliário é o mercado que, dentro dessa LGPD, é o que mais, nesse momento, precisa se atentar a essa questão dos dados. E os dados não são somente aquele aviso de cookies e a política de privacidade que está no site, tá? Então, muita atenção, porque tem muita coisa além disso. Segundo ela, isso é apenas a ponta do iceberg, o restante abaixo é muito maior do que isso. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai falar com a doutora Natália Broto, tá? Sobre esse assunto. Carlos Cota, abraço. O Wilson colocando aqui, ó, o segredo de uma venda é uma angariação bem feita. Olha, obrigado, Wilson, também. Acredito que sim, né? Acredito que tudo que começa certo tem uma tendência de continuar e terminar certo, né? Vamos convidar o professor Edemar aqui. Deixa eu achar ele, que já tem várias pessoas aqui com a gente. Edemar. Aí. Apresentação aqui para Edemar. Gente, tô de John Lennon aqui. O que vocês acham disso? Meu Deus. E aproveitando, né? Eu que costumo não falar muito disso, mas eu vou aqui fazer uma cópia do nosso amigo Paulo Roberto lá do Avalion. Vai mandando aviãozinho, gente. Pega esse aviãozinho e manda aí para as pessoas, para o seu time, para os seus grupos, para as suas pessoas, né? Que acompanham o seu Instagram. Mande para as pessoas o convite, né? Para participar da nossa live hoje. A live muito bacana. Tenho certeza que teremos muito aí a aprender, né? E papel e caneta na mão para anotar todas as dicas do Edemar. Ele que tem... A gente está aguardando você, Edemar. Vamos ver aqui. O Edemar que tem esse treinamento de angariação prospectiva com foco em resultados. É um treinamento que ele faz nas imobiliárias. Eu já tive a oportunidade de participar e é sensacional. Foi por isso que a gente fez o convite, né? Para que ele viesse aqui para nossa live, para que a gente possa ter uma palhinha, né? Mandei para você o convite, Edemar, não apareceu? Vamos ver de novo aqui então. Edemar Zimmermann, enviar solicitação. Estou aguardando você. Quero mandar um abraço pro... Também ontem a gente estava assistindo a live dele, foi muito legal. Eis que ele chega! Hello! Hello, você tá de ladinho? Bem? Eu tô bem, vou ficar assim de lado, ouvindo. Deixa eu colocar aqui. Eis que ele chega!
Só que tem uma microfonia, eu acho que o seu outro perfil. Só um pouquinho aí. Aí. Ajeitando aqui. Tudo bem, Tati? Graças a Deus. E você? Pessoal, tudo jóia, tudo beleza, tudo maravilha. Tem até uma flor para ambientar aí o nosso local. Na verdade é o seguinte, né? Isso aqui é uma estratégia de negócio. Opa, já começamos bem. É que vocês nem imaginam como é que eu tô, né? Porque eu tô acampado aqui, que eu acabei de mudar. Nem você sabe, né? Eu acabei de mudar, né? Não montaram os meus móveis ainda, tive que improvisar, né? Aí eu bati na vizinha para emprestar uma flor para colocar aqui. Não, brincadeira, a flor é minha mesmo. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer uma live com a parede branca, não fica muito bacana, né? Daí eu peguei e montei aqui uma mesinha, que é para o pessoal vir montar, né? E coloquei uma florzinha aqui, pelo menos, para dar uma quebrada. Então é uma estratégia, né? Você nem sabe como é que tá aqui os bastidores. Faço uma ideia. Mas os bastidores da notícia. Olha só, conhecendo você como eu te conheço, isso já deve estar tudo arrumadinho. Ainda não. Não, porque os móveis estão chegando e daí estou ajeitando as coisas, não tá fácil, mas no fim dá tudo certo. Não tem outra saída, né, Edmar? Tem que dar certo, vai fazer mas o quê? Mas tá organizado, que as roupas eu consigo achar todo dia. Você não sabe se tá limpa ou se tá suja, né? Mas tá achando. Tá tudo certo. Tudo certo. Legal. A gente já tá com um pessoal legal aqui com a gente. A Isabela, lá da Rede B. Ô, Bela! Legal. O Pablo! Abraço, Rede B. O Pablo, meu brother. Cíntia Moleta também. Isabela, aguardando o Edmar em Maringá. Olha o pessoal te esperando lá em Maringá. Opa! Que bom, né? Olá, Daniel. Daniel, graças. Mandando abraço aí. Chefe tá aí, né? Chefe tá aí. Mark Gui também. Vamos lá. Mas eu estava comentando aqui, Edmar, inclusive o Wilson da JBA está aqui com a gente, participando da nossa live, e a gente estava fazendo uma pequena introdução. Eu acho que está dando uma microfonia aí no fundo ainda, Edmar. Não sei se Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Vai lá, olha a parede branca dele ali. Vamos... Vira a câmera para a gente ver a sua bagunça. Não, aí eu perco a credibilidade. Era o ventilador, eu deixei o ventilador ligado ali, então por isso que tá o barulho. Melhorou agora? Melhorou. Então, tá. O Cleiton então, da Rede Vistorias está aqui. Se você começar a correr a aguinha assim, é emoção. Suor, né? Vai lá, Guilherme, exatamente. É emoção, né? Oi, Isabel, tantos, imobiliária tantos, presente. Isabel Maestrelli também é uma pessoa que tem muito a contribuir com o mercado. Tenho certeza que vai nos ajudar muito por aqui também. Quem mais? Estivemos lá hoje, visitando a Isabel. Estive lá hoje. Que bacana. Que bom. Eu vou estar lá segunda-feira. Legal. Aí ela tá falando, nada de ver bagunça, né? A gente esconde tudo, né? O negócio tá bom. Verdade. Bacana. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais abraço aqui, gente. Vocês podem ir escrevendo aqui de onde vocês são, de qual cidade, de qual imobiliária, e a gente vai mandando abraço por aqui. Mas na introdução, Edmar, eu estava comentando aqui com o pessoal que a angariação é o começo de tudo, né? E o Wilson da JBA fez uma contribuição aqui dizendo que o segredo de uma boa venda é uma boa angariação. Tudo começa com uma boa angariação. Você concorda com isso, Edmar? Essa afirmativa é real? Uma venda ela pode ser melhor se a angariação for bem feita? Acabou a live. Né? O Wilson já falou tudo. Oi, eu sou. Deu spoiler. Falou certo, né? Eu tenho um tema, né, que a gente trabalha que fala assim, a boa angariação, a boa administração, a boa alocação, a boa venda começa na angariação. Se começar errado, 3 pontinhos. Então a gente usa isso no treinamento, né, para falar que tem tudo a ver, né? Imóvel bem angariado, imóvel bem avaliado, ele é imóvel alugado, ele é imóvel vendido, ele é lucro certo para todo mundo, para todos os atores aí de um processo de comercialização de imóveis. Então o Wilson está certíssimo, né? Ele tem larga experiência nisso e ele sabe transmitir isso para a equipe dele, né? Como é importante você saber fazer uma boa angariação, o agenciamento, estamos aí pessoal ainda de outras regiões, angariação, agenciamento, captação, opcionamento, né? Também o trabalho do House Hunter, né? Então tudo isso está mesmo envolvido no mesmo processo, no fim é a mesma atividade, né? Exatamente. House Hunter, olha só, várias expressões, né? E falando em regiões, a gente está vendo aqui que realmente várias regiões estão aqui conosco nesse momento, né?
A Deise da Connection Imóveis está aqui também. A Rose da ANAG. A ANAG Imóveis também aqui conosco. Solange é parceira nossa aí, abraço, Rose. Rose é gerente lá da ANAG, a maior imobiliária lá de Joinville. Estamos desenvolvendo um projeto juntos aí, muito legal. Um abraço a toda a equipe da ANAG. Que bacana, um abraço. Adoro Joinville, um pessoal sensacional aí, bacana. Bom, vamos seguindo. Imóvel bem angariado, gera grandes parcerias, diz o Daniel, presidente da BI e diretor da Burgman. Parceria é uma coisa bastante interessante também. Mas, Edemar, outra coisa que a gente comentou aqui, eu gostaria que você também falasse, a gente fala sempre de corretor raiz e corretor Nutella, né? Como é que é a angariação... Como é que se diferencia a angariação do corretor raiz do corretor Nutella? Tem isso mesmo? Olha, ou a angariação, ela é angariação e pronto? Olha, a gente tem várias vertentes que nós podemos falar da angariação, né? Eu defino ali, tem a angariação tradicional, a angariação analógica, a angariação digital, que muitos confundem com a tecnológica, que não é a mesma coisa. A angariação digital é uma coisa, a angariação tecnológica é outra. E temos também ali a própria angariação direcionada, que é o melhor caminho, né, hoje para o profissional que trabalha aí na compra, venda e locação de imóveis. Hoje, até é coincidente você falar isso, nós nem treinamos, né, para falar isso, nem combinamos. Não. E eu tenho falado assim, né, que às vezes o corretor raiz é aquele que vai à luta, né, que desenvolve uma estratégia, um planejamento para fazer as coisas. E o corretor Nutella, ele fica esperando, às vezes, a coisa acontecer, né? E, às vezes, a coisa não acontece. Então, por isso que o tema é angariação prospectiva. Não adianta eu vir aqui falar de captação receptiva, porque isso vai acontecer de qualquer maneira, né? Eu estando lá ou não estando lá, alguém vai estar atendendo quando um cliente procura a imobiliária. Então, até eu tenho, dentro da conversa que nós falamos, quando nós falamos de angariação, até eu queria aproveitar aqui, né? A gente tem que, antes de mais nada, para poder falar desse tema, a gente tem que saber agradecer, né? Então, acho que a primeira coisa na vida da gente, a gente tem que aprender a agradecer as pessoas que passaram na nossa vida e nos propiciaram, né? Ter um desenvolvimento profissional. Então, a primeira imobiliária que eu trabalhei, imobiliária Pan-Americana, né? A Gonzaga, o lá com o seu Roberto, onde eu aprendi. Quem não é visto não é lembrado. E aí a gente usa o seguinte, né? Como ser lembrado se você fica escondido? Escondido aonde? Atrás da mesa. Né? Então, essa é a diferença. Queria agradecer também o professor Marcelo Losso, que abriu todos os caminhos, né, para que eu pudesse estar nessa atividade, o Secov, a Unimóveis, a Universidade Federal. Então, a gente tem que saber olhar para trás e saber como nós chegamos aqui. Né? E como nós estamos continuando trilhando um caminho, né? O caminho de sucesso, o caminho de uma realização, ele não para, né? A gente sempre tem que estar avançando, mas sempre olhar para trás e olhar quem nos ajudou, né? As pessoas que nos deram ali um impulso. Então, eu sou muito grato a essas pessoas e também aos meus clientes, que eles foram um verdadeiro laboratório, né? Muitos dos argumentos que eu utilizo hoje, quem me ajudou a desenvolver foram os clientes, quando me disseram não. E olha aí só, que entra o corretor raiz de saber sair de um não. O corretor raiz, aquele que vai atrás dos seus sonhos, vai em busca, vai prospectar. E a prospecção, ela não é uma coisa que acontece quando tem poucos imóveis. Estamos com poucos imóveis, precisamos captar mais imóveis, angariar mais imóveis, agenciar. A prospecção acontece dia a dia, todos os dias, né? Todos os dias. Então, isso é muito importante. Até quero fazer um parênteses, Edemar, aqui, que você está falando dessa história de agradecimento, e é muito importante mesmo que se diga, né, que todo esse teu conhecimento que hoje você aplica como consultor, como professor, né, estando aí nas principais imobiliárias do país, não só em Curitiba, mas principalmente em toda a região sul do país aqui, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você trouxe de uma busca de conhecimento, mas também de muita experiência, porque você atua há muitos anos como gerente comercial, como gerente de locação, você esteve ali gastando sola de sapato e trouxe toda essa tua experiência com o conhecimento adquirido, mas também o conhecimento prático, né? Então isso é fundamental para que as pessoas, né, que estão nos acompanhando, principalmente os corretores mais jovens que estão entrando, né, no mercado, entendam que é necessário, sim, não é só tecnologia, né, Edemar? É necessário ter todo esse relacionamento. Então,
Foi onde você começou. O pessoal da Praia da Daniela está aqui de Floripa. Olha que bacana, adoro. A Praia da Daniela é linda. Ivan Moro Imóveis, abraço. Obrigada aí para vocês. Bacana. Também é Floripa. Tem bastante. Acabou de passar meu irmão aí também. Richard, grande abraço. Olha só, o doutor Verdolim. Oi, muita experiência num único encontro. Ô, doutor Verdolim, abraço. Obrigado. Mas, Edemar, então vamos lá. Como é que é essa história de angariação prospectiva? Como é que isso funciona? Como angariar com resultado? É preciso gastar ainda muita sola de sapato ou eu gasto sola de sapato e telefone? Como é que isso funciona se eu quero ser uma angariadora de sucesso hoje? Podemos anotar mais um tema aí, né, de angariação, que eu chamo de angariação cirúrgica, né? Gente, o dicionário aqui só aumenta. É verdade. Eu falo muito disso no dia a dia com as pessoas, né? Que é importante, né? Você desenvolver um trabalho, você vai ter que fazer muitas vezes um trabalho de campo, né? Mas hoje, o que nós temos hoje em mãos, eu não gasto tanto sola de sapato como eu gastava quando eu comecei. Né? Eu gasto se eu quiser. Se eu não usar os recursos que estão próximos, né? Então o pessoal aqui de Curitiba, mesmo lá em Joinville, onde tem lá o Maringá, né? Que tem um cadastro de geoprocessamento. Sim. Isso facilita bastante para nós localizarmos o imóvel. Ontem à noite, era quase meia-noite, eu estava gravando um vídeo sobre o mapa cadastral de Curitiba. Eu estava sobre um treinamento, né? Estava fazendo uma gravação. Mostrando passo a passo, né? Deu quase praticamente uma aula para fazer isso, né? Como se fosse uma aula. Eu comecei 7 horas, fui até meia-noite lá para poder trabalhar, depois editar o vídeo para poder trazer, né? Então, hoje nós temos muitos recursos de ferramentas tecnológicas, ferramentas de interação, ferramentas de gestão, né? As informações estão tão próximas da gente, só que quem não utiliza isso vai prospectar batendo sola de sapato. Eu digo o seguinte, na angariação cirúrgica, como é que ela funciona, né? Tem muitas informações que você tem hoje, por exemplo, se você chamasse para avaliar o teu imóvel hoje, certo. Ou se eu localizasse, né? Até nós vamos, se você me permitir, daqui a pouquinho eu vou falar de uma estratégia de utilização para portais imobiliários. Como trabalhar com portais imobiliários, né? Papel e caneta na mão, gente. Angariação no portal imobiliário. Como fazer isso, eu vejo que às vezes o corretor faz errado, né? Consegue algum sucesso, mas poderia ter muito mais sucesso se ele mudasse um pouquinho a estratégia dele. Então, quando a gente fala de captação, tem muitas vertentes que nós poderíamos adotar aqui. Por exemplo, podemos falar da parte documental. Angariação do ponto de vista documental. Angariação do ponto de vista do preparo do corretor. Né? Por exemplo, tem o Paulo Roberto aí falando da arte, né? Desse ponto de vista. Eu falo muito da angariação do ponto de vista operacional, que também é uma parte importante dentro disso. Tanto a parte documental, a parte de preparo do profissional, né? Ali de ter ali a avaliação, a responsabilidade, o trabalho, a empatia, né? Que é tudo isso, mas tem essa parte operacional. O que acontece na hora do vamos ver? Então, se eu tivesse um contato com você e tivesse uma aproximação, a primeira coisa que eu iria fazer é tentar ficar frente a frente com você, mesmo em época de pandemia, né? Guardados aí todos os protocolos necessários, claro. Nós faríamos isso, tá? Porque não tem como eu ter sucesso angariando por telefone. Então, para mim, né, não existe angariação por telefone e não existe avaliação por telefone. A gente pode até dar esse nome, mas não é. Porque angariação é relacionamento. O relacionamento gera confiança. E confiança é olho no olho. E você tem que... eu até uso um termo, né? Eu tenho que usar meu charme profissional. Você usa seu charme profissional para angariar, né? Aquele olhar 43 profissional. Só não pode olhar muito, senão se apaixona, né? Tem que dar match, né? Então, usar ali o charme profissional, onde você vai mostrar toda a tua autoridade sem ser autoritário. Ótimo. Então, veja, quando eu vou no seu imóvel, e eu sei que você, no mínimo, vai chamar 3 profissionais para avaliar o seu imóvel. Pense assim, né? Como é que começa um processo de angariação? Se você quer vender o seu imóvel e você se dispõe a ouvir uma imobiliária, você não vai ouvir uma. Você vai ouvir, em média, 3 imobiliárias. Então, 3 imobiliárias vão chegar para a Tatiana e vão conversar com ela, né? E aí que entra o corretor raiz mesmo, né? Não só o corretor que está lá atrás da mesa e passa a informação. Então, enquanto um determinado corretor anota qual que é o seu endereço, né? Sim. E vai até o seu imóvel
talvez ali com uma agenda, com uma ficha para preenchimento, com um cartão de visita, eu faço o planejamento da captação. Então, eu vou fazer essa captação cirúrgica. Por exemplo, eu já vou, se na sua cidade tem esse recurso, como Curitiba tem, sim, eu já entro no mapa cadastral, eu já sei tudo do seu imóvel, eu já sei toda a indicação fiscal do seu imóvel, o que tem no teu prédio, como que ele é constituído, quantos imóveis tem lá, se é garagem individualizada, se não é individualizada, e isso em fração de segundos. Então, enquanto o corretor vai lá e vai começar a fazer pergunta para você, eu já tenho a resposta. Você já vai preparado. Eu impresso, já estou com a guia amarela impressa, eu já estou ali com a minha estratégia. Não vou nem mostrar para você, porque às vezes você pode se falar, como é que você descobriu isso, né? Mas eu vou ter essas informações na manga para criar o meu charme profissional, que eu digo, né? Sim. A autoridade sem ser autoritária. Eu vou começar a conversar com você. Antes de chegar no seu imóvel, já fiz a lição de casa. Eu já verifiquei se a minha imobiliária já vendeu ou alugou um imóvel no seu prédio. Uhum. Ou no prédio da frente. Para quê? Para que eu crie um referencial. Nós compramos por referência. Sim. Eu vou dizer para você, puxa, Tatiana, bacana aqui o teu condomínio. Nós vendemos recentemente, se isso for verdade, 2 apartamentos aqui. Ou o apartamento 305 é locado pela nossa imobiliária. Ah, do seu João? Do doutor João. Então eu já criei um relacionamento, eu uso isso de quebra-gelo. Né? Claro. Se eu não sei, se eu não tenho essa oportunidade ainda de ter o seu telefone, de ter o seu contato, eu quero fazer uma captação direcionada, eu também utilizo essas ferramentas. Então hoje eu bato de porta em porta, como profissional. Como que eu faço isso? Quando eu atendo as imobiliárias, onde eu presto consultoria prática, com atendimentos reais, nós fazemos isso para criar relacionamento. Porque as outras formas, para ter informação, eu não preciso hoje bater de porta em porta e perguntar para o vizinho. Sabe se o proprietário aqui está vendendo ou alugando? Você tem o telefone do proprietário? Você tem isso, tem aquilo, né? Então eu não preciso dessa informação. Porque eu já tenho acesso a essa informação utilizando Sim. alguns recursos. Sim. Por exemplo, quando eu vou fazer uma visita para você, eu já sei quais são os poréns que você vai colocar. Primeiro, que você não vai aceitar a minha avaliação. Se você aceitar a minha avaliação, eu vou questionar a minha, eu vou achar que eu estou errado, porque normalmente o proprietário quer mais do que vale. Né? Segundo, eu sei que talvez você vai questionar, mas eu tenho que deixar só com uma imobiliária a tal da exclusividade. Isso né? É um ponto importante. Terceiro, os honorários profissionais. Agora veja o seguinte, se eu vou até a sua casa e ofereço, né, fotos profissionais, que não é mais diferencial, anúncios dos principais portais, que não é mais diferencial, que nós temos uma equipe preparada para vender ou alugar o seu imóvel, que não é diferencial. Então pergunte lá para a sua equipe, qual foi o último treinamento que a sua equipe fez? Para você falar para o cliente que você tem uma equipe preparada. Pandemia zerou todo mundo, hein? Zerou todo mundo. Colocou no mesmo barco, né? Aí o que acontece? Se eu vou oferecer, aí você me pergunta, qual é os seus honorários? 6% na venda? Aqui em Curitiba, né? Primeiro aluguel e 10% na locação. Em Santa Catarina é 60% do primeiro aluguel e 10%, né? Muda um pouquinho lá a remuneração pela tabela lá de Santa Catarina. Quem você vai escolher? Se todas oferecem os mesmos serviços. Exatamente, porque diferencial é outra coisa, né? Se todas prometem anunciar no mesmo portal imobiliário. Se todas oferecem fotos profissionais. Se todas dizem que vão trabalhar com afinco, quem você vai escolher? Aquele profissional que usou o charme profissional, né? O charme no sentido de ter conhecimento, ter domínio, você vai sentir segurança quando conversar comigo. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte, você aí que está me ouvindo, você gosta de gente? Você gosta de pessoas? Então, você serve para ser angariador. Você serve para trabalhar no mercado imobiliário. Porque é isso. O foco, às vezes, nosso é no imóvel e o foco deve ser no cliente. Né? O foco deve ser no cliente. Nas pessoas. Eu tenho lá, quando eu fui desenvolver o primeiro treinamento de captação, eu desenvolvi 10 pontos importantes dentro do processo de captação, dividido em pré-angariação, angariação, pós-angariação, em 10 fases. Né? E tem uma fase lá que eu falo o seguinte, não angarie imóveis, angarie a confiança do seu cliente. Por quê? Porque a opção exclusiva será uma consequência natural.
Porque nós lidamos com gente. Imóvel não assina opção, não assina contrato. É verdade. Quem assina é o dono dele. Então não basta achar um imóvel desocupado, eu tenho que achar quem é o dono dele, saber qual é a melhor maneira de eu fazer a abordagem, saber como que eu vou desenvolver a conversa, que daí eu vou criar o que nós chamamos de rapport. Rapport é criar sintonia com o cliente, é criar harmonia com o cliente, para ter essa conversa. E aí, quando eu estou conversando com você, você vai escolher se todas as imobiliárias estão no mesmo balaio, né, oferecendo os mesmos serviços, cobrando os mesmos valores, os mesmos honorários, você vai escolher aquela que vai te dar mais segurança. Sem dúvida. E aí sim, a exclusividade ela passa a ser uma coisa que não se impõe, é uma coisa que se conquista. Então eu sempre trabalhei nessa questão de exclusividade, não com uma coisa que tem que ser imposta, mas sim com uma coisa que é conquistada. Eu vou conquistar a sua confiança. Então isso é muito importante dentro desse processo. É primeiro, você ter uma preparação para você fazer o atendimento, né? Você não ir de mãos vazias. Por exemplo, eu tinha uma estratégia. Quando eu fazia a captação como corretor, né, eu tinha que fazer uma captação. Eu sempre sabia que o proprietário ia chamar mais de uma imobiliária. E o meu cartão ia ser mais um na mão dele. Então eu chegava lá, olha, sou Edemar, da imobiliária tal, né? E começava a conversar. E ele colocava um cartão do lado do outro, né? Então o que eu fiz? Eu mudei a estratégia. Eu não mais trabalhava com cartão isolado. Eu comecei a trabalhar com o meu portfólio, com o meu currículo. Porque, na verdade, eu estou pedindo emprego para ele, né? Deixa eu vender teu imóvel para nós ganhar junto, né? Então, é como se eu estivesse apresentando ali, mas eu não estou apresentando o Edemar, eu estou apresentando quem eu represento. Claro. A minha imobiliária que vai vender esse imóvel. Então, eu chegava lá com uma pasta da imobiliária e já entregava com algumas coisas importantes dentro, né? Que é o portfólio da imobiliária, o portfólio do profissional. Sabe quem é o melhor angariador? Não é o que traz mais imóvel para a imobiliária. Porque eu posso entrar numa imobiliária aqui e começar só a trazer imóvel fora de preço, imóvel judiado, né? Que vai ficar encalhado. Tem condições que vai ficar encalhado. O melhor angariador e aquele que é procurado é aquele que traz imóveis que vendem, que traz imóveis que alugam. Então é angariação efetiva, não é angariação virtual, né? Que eu trago lá e acaba não dando negócio. Não é volume, é qualidade, né? Perfeito. Nosso trabalho não é encher prateleira. Porque quanto custa para angariar um imóvel? Para o proprietário? Não custa nada. Até eu falei hoje, quando estive visitando a tantos, né? Eu falei o seguinte, né? Nossa profissão é tão interessante que nós trabalhamos com taxa de sucesso. Tatiana, se eu vender o seu imóvel, você me paga 6%. Se eu não vender, tudo que eu gastei para anunciar teu imóvel, fazer a divulgação, fica por minha conta. Então é um jogo de risco onde só eu perco. O teu risco é deixar de ganhar. O meu é dinheiro gasto. É investimento então, se eu mesmo. coloco esse imóvel dentro da imobiliária, né? Se eu coloco dentro da imobiliária, né? É para comercializar. Eu não estou ali para divulgar. Quando eu converso com um proprietário, claro que eu não falo desse jeito, né? Mas a mensagem que eu transmito é assim: quer anunciar ou quer vender? Quer divulgar ou quer alugar, né? Em outras palavras, para o proprietário entender que o nosso objetivo é comercialização. Sim. Por exemplo, né? Você está fazendo lá um trabalho com o cliente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assim, né? Eu sei que você não vai concordar com a minha avaliação. Então não adianta eu ficar falando, olha, mas o mercado e não sei o quê, é palavras e palavras. Então não angarie com palavras, angarie com elementos físicos. Faça o seu cliente ver aquilo que é invisível. E o que é invisível para ele, né? Ele não sabe que ele está entrando numa corrida do ouro. O que é a corrida do ouro? Olha, que legal. Pense no seguinte, né? O seu imóvel aí, eu vou fazer uma avaliação para venda ou para locação. Tá? E às vezes você vai me criar alguns empecilhos. Por exemplo, né? Eu vou passar uma avaliação para você. Olha, Tatiana, o seu imóvel, ele vale R$500 mil. Verbal, né? Aí você fala, tá de jeito nenhum. No mínimo 650. E aí eu já me crio um choque. Agora, o que eu vou fazer, né? Teve um outro corretor, aí você vai falar isso. Teve um outro corretor que veio avaliar aqui, avaliou em 630, e eu achei pouco. E aí? E agora vem você aqui e me fala em 500? Pois é. Só que daí acontece o seguinte, corretor de imóveis não avalia.
Corretor de imóveis mede temperatura do mercado. Boa. Olha como é que é o nome do método que você avalia. Qual é o método que você avalia aí, pessoal? Método comparativo. Esse é o nome. Você sabe qual é o sobrenome desse método? É método comparativo direto de dados de mercado. Não é método do corretor. Não é avaliação de corretor, é avaliação de mercado. Então, qual que é o meu papel como profissional de vendas ou de locação? Eu tenho que ir até o mercado, medir a temperatura, lei da oferta e procura. O mercado está comprador, o mercado está vendedor, e aí apresentar dentro dessa temperatura qual é o valor de absorção. Então, eu não avalio o imóvel para agradar o proprietário, eu avalio o imóvel para ser absorvido pelo mercado. Então, eu tenho que fazer você entender isso. Só que você não vai entender, porque o teu imóvel é o melhor da rua, é o melhor do prédio, com a melhor garagem, que acabou de ser reformado. Não é assim que a gente enfrenta? Claro, e o nosso sempre é melhor. Então, eu vou começar a trabalhar, fazer o cliente raciocinar. Então, eu não tento argumentar, tentando colocar a minha ideia na sua cabeça. Eu tento fazer você raciocinar. De que maneira você pode fazer isso? Primeiro... Então, isso aqui é para anotar, né, gente? Só para a gente relembrar aqui. Então, a primeira coisa antes da angariação é entregar uma avaliação, mas não é uma avaliação, é você fazer com que o proprietário entenda que a avaliação, quanto realmente o valor dele, do imóvel dele é real. Qual é o valor real? Então, é fazer ele chegar a essa conclusão. Porque, Tatiana, vamos falar a verdade, né? Quem que é o especialista? É o corretor, não é o proprietário. Sim. O corretor mede e passa um valor de avaliação que foi medido no mercado. O proprietário pede. E por que ele pede alto? Porque ele não está pensando no imóvel, ele está pensando no próximo sonho dele. Pense nisso. Se você for vender seu imóvel, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai comprar um imóvel de maior valor. Como é que se diminui esse impacto? Aumentando o preço do seu. Né? Tem também aquele valor estimativo. Então, às vezes, a gente fica fixando na conversa com o proprietário esse imóvel específico, sendo que ele está pensando, puxa, mas por 500 mil não vou conseguir comprar aquele outro imóvel. Então, é melhor ficar do jeito que está. Né? Não vou conseguir ir lá na G e comprar um imóvel lá em Joinville. Perfeito, perfeito. Daí, como é que eu trabalho essa questão da avaliação? Primeiro, aí que entra a angariação cirúrgica. Eu vou ficar 3 anos tentando te convencer e você vai dizer não para mim. E você vai deixar com quem? Quem é o melhor corretor para o cliente? Aquele que avaliou mais alto, né? E muitas vezes me falaram assim, Demar, eu vou deixar o imóvel com a imobiliária que me avaliar mais alto. E esse não é o melhor critério de decisão. Esse não é o melhor critério. Ele tem que deixar o imóvel com a imobiliária que tem melhores condições de um projeto para a venda do imóvel, que é o que a gente usa quando fala com o proprietário. Eu tenho um plano de vendas para o seu imóvel. Nós temos um projeto para alocação do seu imóvel. O seu imóvel é diferenciado. Então precisa de uma divulgação diferenciada. Eu não vou deixar o imóvel perdido na internet. Então, quando nós trabalhamos essa questão, né, de valores, aí que eu vou usar as ferramentas. Então, eu vou usar as ferramentas tecnológicas que vão me dar pesquisa de mercado. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dar um exemplo do que eu fiz muito, né, principalmente o ano passado, né, em treinamentos. Eu estava fazendo um treinamento e aí eu chegava na imobiliária para ajudar os corretores a raciocinar nesse sentido. Então, o que você faz? Você usa uma ferramenta e você coloca dentro dessa ferramenta de pesquisa, são várias que existem, né? A que eu estava utilizando na época era o Avalion, né? Ah, você está falando se é patrocinado? Não sou patrocinado, não ganho nada do Avalion, né? Ganhei quando eu desenvolvi uma consultoria para eles, mas não ganho nada, eu falo porque eu acredito, tá? Então, eu não sou patrocinado, né? Mas se o Paulo quiser pensar, eu uma brincadeira. Você sabe que né? Aqui a gente sempre fala que as lives aqui não tem patrocínio, a gente nem quer, não. A gente quer levar material legal para o pessoal. Porque você pode utilizar. Nas pesquisas que eu fiz, foram muito eficazes. Então, como é que eu faço? O Canto está falando aqui que você é careca de saber. Tá? Poxa vida, né? Sabe que eu sou um cara brilhante, né? Eu sou um cara brilhante, né? Então já viu. Beijo, Cantor. Então o que a gente faz? Eu pego o imóvel do cliente, as características do imóvel da Tatiana e coloco na ferramenta. Isso antes de ir lá no seu imóvel. Porque eu já sei que você vai questionar minha avaliação. Ou eu faço isso ao vivo, que é até melhor. Se eu tiver a oportunidade, né, eu posso fazer melhor. E eu coloco e parto, por exemplo, o seguinte: se você mora na Água Verde, aqui em Curitiba,
e eu faço uma pesquisa, coloco lá seu apartamento, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem, coloco todas as características e mando buscar em 100 metros. Mando fazer um raio. E ele vai me dizer a concorrência em 100 metros. Aí eu vou dizer assim para você, mas dona Tatiana, a senhora sabia que aqui, em uma quadra, né, 100 metros mais ou menos de raio, tem 12 apartamentos como o seu para vender? E a média desses imóveis é 520 mil? Pronto. Aí eu vou mostrar para ela, olha os imóveis. Aí eu entro nas fotos, eu mostro os imóveis e ela vai fazer um método comparativo. Você vai fazer um método comparativo. Você vai comparar o teu imóvel com as fotos desses imóveis que eu pesquisei. E você vai perceber que às vezes os imóveis que eu tenho aqui, mas poxa, mas esse imóvel com sacada gourmet, por esse valor, nossa, mas está baixo os valores, né? Eu já comecei a mexer no seu, tá? Então eu tô trabalhando com ancoragem. Eu não estou decidindo por você, eu estou fazendo você raciocinar. Aí quando eu mostro e falo que olha o que vai acontecer. Se nós colocarmos o seu imóvel, que tem 10 imóveis em apenas uma quadra, eu posso ampliar isso, né? Se tem poucos imóveis, eu aumento para 200 metros, 300 metros, né? Sim. Em 100 metros. Nós temos 10 imóveis e agora vai ter 11. Mais o seu. O seu por 650 e a média desses outros, 500 mil. Qual é a probabilidade de seu imóvel ser escolhido por um comprador que faz pesquisa? Pesquisa mais que corretor. Então eu faço você raciocinar. Aí você me devolve. Ah, mas Edemar, mas meu imóvel é o melhor da rua. Eu acabei de reformar. Ah, é? Então tá. Qual que é a sua expectativa? Vamos imaginar que você falou que é 700 mil. Então eu não vou mais falar de 500 mil nem de 700. Eu vou falar de 200. Que é a diferença. Sim. O que o seu imóvel tem de bom? Vale 200 mil? Se valer, eu tenho que justificar isso na descritiva. Senão, não vou atrair o cliente. Vou ter que dizer que o teu banheiro é de piso de ouro, né? E o vaso sanitário também, né? Com o tampo em prata. E aí tem uma questão de gosto, porque a pessoa que vai comprar, possivelmente, Perfeito. Talvez não dê valor a esses pequenos, Perfeito. né? Perfeito. Detalhes, talvez, como mobiliário e coisas mais. Perfeito. Aí o que acontece? Quando nós trabalhamos dessa forma, né? Quando nós trabalhamos dessa forma... Opa, deixa eu só arrumar aqui. Quando nós trabalhamos dessa forma, você ajuda o cliente a raciocinar que ele está entrando numa competição. E ele mesmo vai tomar a decisão, né, Edemar? Exato. Porque cada vez que a gente tem que entender que na angariação, para nós é mais um imóvel. Para o cliente, é o sonho dele, na verdade o próximo, não é esse, é o próximo sonho dele. Né? Se é alocação, tem gente lá que sai e vai morar com o filho para poder complementar a renda para aposentadoria. E Sim. cada cliente é uma argumentação. Sim. Então nós temos que entender, olhar do ponto de vista do cliente, que a partir de agora que o imóvel dele entrou no mercado e nós vamos colocar uma placa, são 11 apartamentos no Água Verde, em 100 metros, com características similares para serem comercializados. E que vão ser disputados por quem? Pelos compradores. Qual é a probabilidade do seu imóvel ser selecionado para visita se tem imóveis 200 mil mais baixo que o seu e não está justificada essa diferença? Sim. Então eu teria que... Olha, eu não sabia disso, Tatiana, então vamos ter que justificar. Realmente vale 700 mil, vamos ter que justificar. Então é você agora que tem que me provar que o imóvel vale 200 mil. Então, esse é apenas um exemplo de argumentação que a gente usa para combater preço. Mas é o Edemar que falou? Não, eu mostrei no mercado. Aqui está o mercado. Né? Eu faço a pesquisa. E essa ferramenta não é da minha imobiliária, é uma ferramenta de mercado. Se fosse da minha imobiliária, poderia, né, dizer assim, não, Sim. você quer vender barato para vender rápido. Sim. Então nós temos que usar ferramentas para nos apoiar na argumentação, porque não adianta. Você já viu falar aquele termo papo de corretor? Papo de vendedor. Ah, isso é papo de vendedor. Amanhã muda a tabela, papo de vendedor. Às vezes não é papo de vendedor. Então, né, tem que mostrar. Mostra o que está fazendo, né, para você poder ter o poder de convencimento e ser a imobiliária escolhida. Aí fica muito mais fácil. Mas talvez você ache que ainda não foi convincente. Aí eu tenho que deixar você ir. Né? Eu não posso trabalhar com imóvel fora da realidade. Às vezes eu tenho que deixar você ir. Ou você vai aprender pelo amor ou pela dor. Né? Se você aprender pela dor e for humilde, você volta. E eu sempre vou deixar a porta aberta. Vou anotar seu nome. Aí que entra corretor. Na angariação tem que usar CRM também.
na angariação. Vou te cadastrar e vou acompanhar o teu anúncio na outra imobiliária pelo período que tiver lá, mas sempre vou estar insistindo com você, né? Mandando alguma mensagem, mostrando que eu existo. Claro. Quem é que vai angariar o imóvel da Tatiana? É aquele profissional que estiver perto da Tatiana no momento de decisão dela. Então eu vou estar sempre por perto. Sem ser chato, eu vou estar te encaminhando e te dando uma orientação. Deixa eu fazer uma parte aqui nesse momento. Você falou uma coisa muito interessante. Então, assim, saber receber o não, mas não colocar esse não como um ponto final. Mas aí uma vírgula, né? Então, possivelmente, eu vou lembrar do Edemar, eu, proprietária do imóvel do Água Verde, eu vou lembrar do Edemar daqui a 2, 3 meses, quando o meu imóvel está encalhado na imobiliária que avaliou pelo maior preço que eu queria e não pelo que o mercado está disposto a pagar, não é? E aí eu vou levar, puxa vida, eu vou falar com o Edemar tinha, a gente havia conversado, eu vou ligar para o Edemar me mandou uma mensagem semana passada, puxa Edemar, sabe que o meu imóvel ainda está parado? E aí você vai apresentar novamente um projeto de venda e possivelmente vai, como o Wilson da JBA colocou aqui, efetuar uma venda mais rápida, né? Então, olha o grau de satisfação desse proprietário com você e com a imobiliária que avaliou mais alto, né, Edemar? Como isso é interessante? Perfeito. Eu costumo falar o seguinte, né? São 3 treinamentos que você tem que investir, né? Que para você se preparar. Porque, olha, angariação no improviso, você só vai angariar no improviso. Na verdade, não é você que vai angariar, né? Às vezes o proprietário que deixa. Sim. Eu sempre falo assim, ó, o não faz parte do negócio. Eu sei que eu não vou angariar todos os imóveis. Mas eu nunca vou aceitar um não e ponto. Eu vou aceitar um não e uma vírgula. Por quê? Não vou fechar com você porque sua avaliação foi muito baixa. Agora você me deu chance de argumentar. Não vou deixar com você porque eu não quero deixar com exclusividade. Não vou deixar com você porque não fui com a tua cara. Tudo bem, eu tenho chance de argumentar. Mas eu sou gente boa. Lá no fundo, bem no fundo, eu sou gente boa, né? Então, você tem que saber conduzir isso, mas quem conduz é você. Se eu não faço a pergunta certa, não é a resposta que move o mundo, são as perguntas. Se eu não fizer as perguntas certas, eu vou falar, então tá bom, dona Tatiana, só pensa direitinho, mas pensa bem esse final de semana, e segunda-feira, né, com a cabeça mais tranquila, a senhora pensa, conversa com a sua família, nós voltamos a conversar, você não vai aparecer mais. Eu tenho que te ajudar a tomar a decisão, né? E aí que entra o meu preparo profissional. Olha só. O meu preparo, quando eu digo preparo do corretor, né? Sim. Eu coloco aqui como 3 treinamentos importantes dentro do mercado. Até eu notei aqui, né? Que são 3 treinamentos. Primeiro deles, um treinamento comercial. Então, se você quer ser um bom angariador, se você é de imobiliária, quer aumentar a receita da sua imobiliária com angariação, olha só, a angariação é tão importante que eu nunca tive tanta demanda de treinamento de angariação como eu estou tendo agora. Eu estou com 3 treinamentos simultâneos de captação. Um eu terminei ontem, tá? Eu estou com o pessoal da Mauro Imóveis, que está aí, né? Aquele Blumenau, fazendo um treinamento conosco. Acabei de realizar um treinamento com o pessoal da Unimóveis. Um abraço a todos aí da Unimóveis, né? Que prestigiaram, né? O nosso treinamento. A Rosângela, da Codivisc Treinamentos, né? Vou fazer agora um treinamento de Guia Amarela com ela, agora no mês de março. Realizamos também um treinamento. Por quê? Porque é uma demanda. Sim. Né? Mas o que acontece? Por que às vezes a coisa não roda? Porque não é o treinamento que vai salvar a sua vida. É o que você faz com ele. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Existem 2 tipos de conhecimento que você tem que investir. O conhecimento passivo e o conhecimento ativo. O que é o conhecimento passivo? É isso que eu estou falando agora com vocês. Eu estou dando algumas coisas da minha vivência profissional, isso faz parte do conhecimento passivo. Você está recebendo isso na sua cabeça. O que vai acontecer depois? O que vai acontecer amanhã? Ontem assisti uma live de angariação, né? Foi o Edemar que estava falando com a Tatiana, não sei o quê. Isso é conhecimento passivo. Isso não vai te dar resultado, não vai te salvar a vida, vai te direcionar para isso. Sim. Você vai processar isso e agora você vai tirar esse conhecimento passivo, essas dicas que a gente está dando, ou que é dado nas lives, num treinamento, você Sim. vai processar e colocar em prática. Você transforma isso para o teu conhecimento ativo. O conhecimento ativo que vai mudar a tua vida. Sim. Então, quais são os treinamentos que você tem que investir? O primeiro deles, treinamento comercial. O que é o treinamento comercial? Que vai te preparar para você ficar frente a frente com o cliente. Nesse treinamento comercial, você vai ter que sair do balaio.
que é o balaio? É o que o proprietário olha, né? Imobiliário é tudo igual. Homem é tudo igual, né? Mulher é tudo igual. Corretor é tudo igual. Corretor é tudo igual. Não fala assim? Mas não é, né? Né? Não é. Mas às vezes a pessoa não fala isso, né? Fala. É tudo igual, não sei o quê. Então você está num balaio, no ponto de vista do proprietário. Ele não quer deixar o imóvel na imobiliária porque ele já teve experiências negativas. Ou ele não tem o retorno. Sabe qual é o maior problema de exclusividade, falta de exclusividade em algumas praças? É a falta do corretor, do angariador, retornar ao proprietário. Ele coloca para dentro e vai para o próximo. Coloca para dentro e vai para o próximo. Uma linha de produção, né? Então, o que eu tenho que fazer? Para sair fora do balaio, quando eu estiver na frente da Tatiana, eu não posso falar a mesma coisa. Anunciar nos principais portais, né? E coisas assim. Você vai ter que usar palavras de impacto. Então, transforme. Em vez de dizer exclusividade, diga inclusividade. Exclusividade compartilhada. Gente, anota isso. Inclusividade. Tá? Adorei. Então, ao invés de dizer exclusividade, fala de inclusividade. O que eu coloco ali? Gestão do contrato, exclusividade compartilhada. O senhor sabia, dona Tatiana, que tem 2 tipos de exclusividade? A exclusividade de oferta e, na verdade, a outra não é nem exclusividade, é inclusividade de venda. Porque o proprietário ele pensa que só eu posso vender o imóvel dele. Não é verdade. Não, eu não vou deixar com você porque só você pode vender e eu perco chance de vender. Não, só eu posso anunciar. Só eu aceno para o mercado. Só que eu aceno compartilhando essa opção. Então, para virar a tua cabeça, eu falo assim, você sabia que existe 2 tipos de exclusividade? A exclusividade de oferta, onde a senhora vai escolher uma pessoa representante para validar se a proposta é boa. Uhum. E a inclusividade de venda. O que é inclusividade? É as parcerias. É o trabalho em rede. Por que Curitiba é a capital da exclusividade? Porque tem redes. Por que Curitiba tem muitas redes? Porque tem exclusividade. Né? Até mando abraço aí para a rede que eu trabalho, a Rede Bia, aí, o Daniel, né? Também que eu tenho que agradecer muito, que abriu muitas portas para mim, né? Então, é muito importante você ter esse conceito. Às vezes me chamam de Redemar, né? Ou de ETB, né? O depois que a gente fala de rede, né? Porque eu falo porque eu acredito. É aquilo que eu falei, a mesma coisa do sistema. Eu falo porque eu acredito. Claro. O que se implementa aqui? Outro tipo de treinamento. Então, outra coisa, né? Em vez de falar, nós vamos divulgar o seu imóvel, fala, vamos dar visibilidade para o seu imóvel. Você vai mostrar a visibilidade. Como que você vai dar, vai mostrar o imóvel no mercado? É ranqueamento. É ranqueamento do Google. Né? É essa estratégia que a gente usa quando trabalha com os portais. Mais uma coisa, em vez de você falar de rapidez, que parece que eu estou fazendo a coisa atropelada, fala de agilidade. Né? Esse é um tipo de treinamento. Outro tipo de treinamento operacional. Quem é que eu vendo? Eu vou falar para quem? Olha, Tatiana, a empresa que eu represento tem todas as condições de vender seu imóvel dentro de um prazo razoável, se ele estiver dentro do valor de mercado. A minha empresa, então eu tenho que ter o treinamento operacional. Entrou um corretor na tua empresa, tem que ficar 1 semana sem atender, fazendo o quê? Integração. Com certeza. Porque ele vai estar na rua falando da tua empresa. Vai estar te representando, né, no mercado. Perfeito. E o terceiro treinamento que eu tenho que ter, então, o treinamento comercial me prepara a conversar com você e usando o meu charme profissional, né, para que eu possa te convencer, né? Você se alinhe comigo, rapport. Sim. Treinamento operacional é como que a minha imobiliária pode resolver o seu problema, né? Como que nós podemos ganhar juntos isso daí? E o treinamento técnico, que envolve o quê? Trabalha com locação? Lei do inquilinato aplicado a corretores. Guia amarela, né? Vou fazer agora um treinamento com a Rosângela da Cotivisc Treinamentos, né? Guia amarela é um treinamento fundamental. Sem dúvida. Né? Documentação. Então, esses treinamentos que nós temos que fazer o investimento para que a gente possa ter o retorno. Então, angariação é um assunto muito amplo. Você vê, já voou o tempo aqui, né? Pois eu estou aqui olhando para o lado, eu olho para o relógio aqui. Eu estou vendo que faltam 5 ou 7 minutos. É muito amplo, né? Nós temos muitas ferramentas, mas no final das contas, o que vai ser? Você trabalha com gente. Então, se especialize em gente, se especialize em convencer pessoas, fazendo as pessoas verem aquilo que é invisível. Com argumentos.
fatos reais, né? Contra fatos não há argumentos, perfeito, né? Convincentes. Perfeito. Eu concordo Perfeito. com você. Porque a transparência no relacionamento, né? Essa sinceridade do tete a tete, do olho no olho, respeitando o distanciamento, gente, social, estou falando aqui de uma maneira ilustrativa, digamos assim, mas é fundamental, porque o teu cliente, o teu proprietário, ele vai ter, ele precisa ter ele precisa olhar para você e perceber que você, de fato, entende do que você está falando, que você pesquisou, que você teve um trabalho antes de tudo, antes de conversar com ele, né? Edemar, antes de você ir embora, eu sei que até no começo da live eu falei que você estava lotado de treinamento, que eu peguei você no laço, né, para vir fazer essa live, porque não tinha jeito de marcar com o Edemar, porque ele não tinha agenda, gente, coisa louca. Aí ele falou, não, vou ter que ir, e aí eu falei, vai praticamente no laço. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado tentando acertar, e agora deu. Eu quero mandar aqui alguns abraços rapidinho. Tem o pessoal de muito, muito longe, pessoal super show de bola. Se eu passar alguém aqui, me desculpa, tá? O Roderley Schneider falou que foi verdade mesmo uma história que você contou aí no começo da live. O Canto está aqui dizendo, 2 estudiosos na busca e informar sobre a indústria imobiliária. Canto, querido, adorei tua live ontem, foi sensacional, falando sobre como lidar com as perdas, né? Realmente foi assim, algo que me fez pensar muitas horas depois da tua live. Adorei, o Guilherme, uma pessoa incrível, muito, muito legal. Tiago tá aqui, o Alex, vamos ver quem mais, a Fernanda, o Daniel dizendo aqui, o Daniel, presidente da Rede Bial, o chefe, que é o Edemar é muito didático, expõe com muita clareza, é verdade. Obrigado, Daniel. Fátima Botelho tá aqui, a Fernanda, a Beatriz, o corretor Aleixo, Manzur, 86 também tá aqui, deixa eu mandar um aceno. Veleiros na área. Opa, legal, bacana. A Veleiros fez um treinamento com a gente na Unimóveis lá. Um abraço lá, o pessoal de Paranaguá. Opa, legal. A Christian Galante, Júlio Amaral. O Canto, falando aqui que você tá careca de saber, né? Ô, Canto, você é um querido. Ô, Canto. Fica no canto aí, né, Canto? O Canto tá falando também, fazemos lives para nossos conhecimentos e multiplicar com os nossos convidados. Sem dúvida, é uma troca muito grande, né? Isso é fundamental. Imobiliária Casa da Locação, legal. Márcia, Ana Botelho. Nossa, tem gente aqui que não acaba mais, gente. Muita, muita gente. Eu não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e muito amados. Seu Paulino da Ideal, boa noite. A Vere, lá da Crédito Pago. Daniela Imóveis, grande professor. Chip House, Felipe. Juliana, você é demais, Edemar? Palmas por Edemar. O Paulinho tá falando que vai assistir a live completa depois. O cara é bom. Ou se é, com certeza. Obrigado, Daniele. Beijos. Muito boa live, objetiva. O Wilson da JBA. Obrigado, Wilson. Guilherme Gonzaga também. Espero que fique gravada. Perdi o começo. Não, vai ficar, viu, gente? Vocês podem assistir. Falei dele agora há pouco, né? Guilherme aí agora... Falou mesmo. Com a sangue novo aí, a Gonzaga, com o Guilherme. Sim. O Eduardo lá tocando firme. Grande abraço, Guilherme. Sim, a gente esteve lá fazendo uma visita. A gente fez uma visita recente para eles lá, quero mandar um beijão para vocês todos, viu? Pessoal aí da Gonzaga Guilherme. Vai ficar gravado assim, depois no IGTV, é só assistir quantas vezes vocês quiserem, a gente agradece. Fernanda, 2 craques, adoro, obrigado. Treinamento da Unimóveis fez a diferença. O Ricardo falando aqui, Edemar, muito bom, tive o prazer de fazer 2 módulos da minha pós-graduação, eterno mestre Edemar, a Cirlei, nossa, grande Edemar, profissional fantástico, Ever Moura, Isabela, a imobiliária Casa da Locação, ama o Edemar é show de Zaveiro e Carneiro. Essa Jamile. Essa menina. Roseli da Ana G. Joinville, Roseli, beijocas, ai, que legal, gente, muita gente querida, Maria Ellison, gente, eu falei errado, me desculpa. Obrigado, pessoal. Então, mentor da Casa da Locação, Jamile, beijos. Então, todos beijados e abraçados. Poxa, Edemar, como eu falei no começo, então é um assunto complexo, mas é preciso trabalhar muito com isso, porque a angariação é o começo de tudo. Então, ninguém quer ter imóveis na prateleira que não saem, porque não adianta ter quantidade, é preciso ter qualidade. Vamos ver se eu aprendi. Estou fazendo um resumo do que você falou aqui. É preciso gostar de pessoas e entender de pessoas. Angariamos pessoas e não imóveis, né? Angariamos proprietários, é isso que você colocou aqui. Também já anotei. A gente precisa ir com dados para ter um diferencial. Então, eu preciso ser diferente do que tem no mercado. Então, se eu chegar já preparada com uma ferramenta, como é o caso do Avalion,
né, ou o mapa cadastral de Curitiba, enfim, as ferramentas técnicas para mostrar para o proprietário que você sabe do que você está falando já é um grande diferencial. E também, por fim, fazer com que a gente possa apresentar um projeto de vendas para o proprietário. Isso é bonito. Eu acho que você me convenceria, Demar, a deixar meu imóvel com você. Vou passar minha opção para você. Um detalhe, só queria falar uma coisinha ali, Tatiana, rapidinho, né? Claro. Com relação aos portais imobiliários, quando fizer, até a gente pode falar numa outra ocasião sobre isso. Por favor. Quando for trabalhar com os portais imobiliários, não basta abrir o portal e ligar. Você tem que planejar antes, tá? E aí você vai utilizar uma técnica de marketing chamada benchmarking, né? Que você olha outras coisas à sua volta. Eu sou muito observador e eu trago tudo que eu vejo, eu trago para a minha realidade, né? E tem umas coisas muito bacanas que você pode fazer, mas tem que planejar antes. Você tem que estudar antes para depois você poder ligar. Não basta simplesmente tem improviso, né? Abrir e ligar. Exatamente. No nosso mercado não tem improviso. No nosso mercado não tem pessoas despreparadas, ou seja, não tem espaço para pessoas despreparadas, não tem espaço para pessoas que não gostem de outras pessoas, né? E a gente sempre fala, até o Canto comentou num grupo que eu participo também, né? Que inclusive um jornalista foi pejorativo numa colocação falando sobre corretor, picareta, falando algumas palavras assim. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. A gente precisa valorizar cada vez mais essa profissão, que é uma profissão honrada, uma profissão bonita, uma profissão que traz o que nós temos de mais seguro na nossa vida, que é a nossa casa, é o nosso investimento, é a nossa opção de receita com uma locação, enfim, né? Então é uma profissão que realmente merece todo o respeito e nós precisamos fazer com que nos vejam dessa maneira, né? Não é mais nada, não é mais para amador, diz o Paulino aqui. É verdade. Edemar, eu vou deixar aqui o espaço final. Eu sei que você tem todo esse conteúdo em treinamentos. Eu sei que não ia ser possível fazer um treinamento de angariação aqui numa live de 1 hora, né? Mas você já deu excelentes dicas aqui. E eu quero convidar você, então, para a gente falar sobre esse novo tema numa próxima oportunidade, para a gente falar mais especificamente sobre isso. Perfeito. E podemos falar de estratégias de campo, né? Que seria o que acontece na rua. Tá? Opa! E para mostrar, e vai para a rua e vai mostrar que a sola de sapato não vai estar tão gasta assim, se usar a angariação cirúrgica. Um detalhe que eu queria apresentar aqui é o seguinte, né? Angariação e prospecção é diário. Todo dia você tem que plantar. Você nunca sabe quando que vai dar o resultado. Tá? Isso para tudo. Por exemplo, eu fechei um treinamento agora lá com o pessoal da Mauro Imóveis, num relacionamento de 7 anos. Um treinamento que eu fiz há 7 anos atrás em Blumenau e nem foi para eles. Fechei um treinamento em Maringá também. 6, 7 anos de contato. A gente nunca sabe quando vai vingar. Então, planta todo dia, porque todo dia pode aparecer alguma coisa boa para você. Legal. Né? A melhor forma de indicação é aquela quando você é o imã. As pessoas te procuram. Todo mundo ama comprar, mas detesta o que vendo para ele. Eu não gosto que vender para mim, mas eu amo comprar, né? Então você tem que trabalhar com o imã. Nada. Então, qual que é o melhor título? Qual que é o melhor angariador? Aquele que não carrega uma placa de aluga, uma placa de venda. Aquele que carrega uma placa de alugado, uma placa de vendido. Isso. Até essa é uma das estratégias que a gente usa, né? Como é que a tua imobiliária pode ficar reconhecida como uma imobiliária que tem muitos imóveis para venda ou uma imobiliária que tem muitos imóveis vendidos ou muitos imóveis locados? Sim, né? Exatamente. Até na minha opinião, né? A gente deveria fazer isso, né? Depois que comercializar, já colocar uma placa, né? Até a placa está errada, não é vende, né? É compra. E quem está olhando a placa é o comprador, né? Devia ser compre, não venda. Vende, exatamente, né? Compre, exatamente. Né? Exatamente. Então é a questão do ponto de vista. Mas esse é um assunto para uma outra história, em uma outra ocasião. O Paulino está falando aqui, TBC também é uma estratégia. TBC é tira a bunda da cadeira. Também gostei. Essa raiz, também é importante. Esse é do raiz. Esse é do corretor raiz. Esse é do corretor raiz. Eu também acho que vale a pena. Corretor raiz prospecta todo dia. Corretor raiz prospecta todo dia. Né? Fazer relacionamento, né, gente? Fazer relacionamento, conversar com as pessoas,
saber o que está acontecendo. Por isso que eu falo que profissão mais linda e mais agradável poderia existir do que essa que você pode conversar com todo mundo. E o teu trabalho é você conversar, saber o que está acontecendo, saber da vida das pessoas, da necessidade delas, ajudar elas nesse sentido. Então, acho que quando você tem isso de coração, tem isso dentro da sua alma, você com técnica e tendo aí a ajuda da tecnologia, você não tem para ninguém, né, Edemar? Eu acho que não há o que te segure, assim, realmente. E aí a gente deixa aqui, para quem precisar, gente, a live vai ficar gravada, usem e abusem lá no IGTV. O Edemar também, se quem não tiver o contato do Edemar, acho pouquíssimo provável, mas se não tiver, pode mandar um direct aqui que a gente passa. Esses treinamentos são muito legais, valem muito a pena você fazer. Antes de você ir embora, Edemar, eu quero fazer um convite aqui também para a live de quinta-feira da próxima semana. Gostaria que você estivesse aqui assistindo, assim como todos, que é sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com a doutora Natália Broto. Ela que vai falar a respeito disso, ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados para o mercado imobiliário. Então, não adianta só você ter o aviso de cookie lá no teu site e a política de privacidade lá aparecendo. Muitas outras coisas precisam ser feitas e também esse gerenciamento dos contatos, tá? Próxima quinta-feira às 19. Sim, senhor. É com você, Edemar. Isso aí é importante, porque veja o seguinte, existem ferramentas hoje que elas liberam muitos dados de clientes. Sim. E isso é muito perigoso, dependendo da maneira como você faz a abordagem do cliente. Sempre quando eu ligo para alguém, me pergunta, como é que você conseguiu meu telefone? Então assista a live da semana que vem, tá? Porque é muito importante ela estar diretamente ligado com a captação, principalmente com você e contatos proprietários. Exatamente. Como é que você conseguiu meu telefone? E aí, você vai dizer o quê? Que recebe uma lista diária? Você recebeu uma indicação? Essa daí já é papo de corretor daí, né? Então, e a multa é pesada, viu? A multa é pesada. E a multa, ela é para a imobiliária e também para o corretor. Então, gente, vamos prestar atenção que semana que vem tem mais coisa pra gente. Oi, Edemar, muito obrigado por você conseguir um espaço pra gente na tua agenda. Você sabe que a casa é sua. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Desculpe se eu não mandei abraço para todo mundo, mas fiquei muito feliz que a gente atingiu aí picos de quase 60 pessoas online o tempo todo. Santa Catarina, oeste do Paraná, norte, Pioneiro, toda a região de Curitiba e região metropolitana. Agradecendo demais a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Edemar, um super abraço para você. Sucesso nos treinamentos. Abraço a todos. Obrigado. Tem que devolver a flor agora para a vizinha ali. Vou devolver a flor para a vizinha ali, né? Obrigado, e já vai obrigado pedir o a todos. açúcar emprestado, né? Beijo no coração de vocês. A gente não citou todo mundo, mas um grande abraço. Obrigada, Edemar. Beijão. Tchau, tchau. Olha só que live massa. Vocês gostaram, gente? Gostaram? Eu adorei. Foi muito bom. Eu tô tentando tirar o Edemar aqui. Não tô te conseguindo, não, Edemar. Não tô conseguindo derrubar você. Fica aí fazendo as micagens aí. Mas, pessoal, beijo pra vocês, viu? Obrigado pela companhia. Jamile, pessoal aí de Blumenau, pessoal de Joinville, pessoal de Floripa. Aí o pessoal do Corretor Raiz, né? O Corretor Raiz fica na live. Corretor Raiz fica na live. Corretor Raiz fica na live. Segura a flor aí. Não aguenta não. Não vai embora ainda não. Deise, enfim, todo mundo. Gente, beijo. Quinta-feira espero vocês na live com a doutora Natália Broto. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.